Olá! Vamos falar sobre masturbação. Vamos hoje aqui, nesse episódio do podcast do Se Escute, desconstruir essa ideia de que masturbação não é legal, é proibido, é ruim. Eu sou Mila Vaz, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Eu sou Camila Rabelo, ginecologista, apaixonada pelo empoderamento feminino e pela potência da mulher. E vamos falar hoje sobre masturbação feminina, que vai além do orgasmo, é muito mais que isso. É autoconhecimento, satisfação, autocuidado. É uma prática, né? É uma prática de explorar o próprio corpo. Então, se conhecer, né? Esse autoconhecimento, entender o que a gente tem e o que é que a gente pode ter prazer com a gente mesmo, sem precisar do outro. Reconhecendo que isso vai fazer com que a gente tenha mais intimidade com a nossa sexualidade e possa ter melhores respostas sexuais também na relação com a parceria. É uma satisfação pra gente. Uma melhora da experiência sexual, né? Então, assim, eu preciso primeiro me conhecer, entender o que eu gosto, da maneira com que eu gosto, para que assim, nessa sexualidade a dois, né, eu consiga ter um melhor prazer. Sim, uma experiência mais mais prazerosa. E lembrar que quanto mais a gente tem a intimidade com esse ponto G, com esse clitóris, com essa satisfação, quanto mais a gente tem intimidade com a nossa satisfação, com o nosso prazer, mais a gente vai ser feliz sexualmente e querer mais relações, era o que eu queria dizer. Quanto mais a gente se satisfaz, mais a gente deseja. Então isso tem direta relação também com a cadeia do desejo. Isso alimenta e fomenta a cadeia do desejo, que vai fazer parte aí dessa sexualidade. Então, como mais um tópico aí da sexualidade, né? Como todos os outros, falar de masturbação também é um tabu, né? Todo mundo, quando você vai falar de masturbação, arregala o olho pra você, como vê, ela tá falando de quê? Mas a verdade é que a gente precisa falar. Então, assim, a sexualidade feminina foi reprimida, né, ao longo de muitos anos, historicamente. Então, a mulher, quando a gente pensa em masturbação feminina, a mulher, ela cresce só escutando não, você não pode se tocar, você não pode se olhar, aí é feio, aí é sujo, aí é proibido. Ao invés da gente orientar essa menina como fazer, como tem que ser feito, explicar pra ela, né, que é privado, que é dela, que é particular, que pode ser feito, mas tem um local para ser feito. Ao invés da gente orientar essa sexualidade, a gente proíbe. É, porque uma menina pequena, às vezes, está ali pegando nas partes íntimas, pegando na vulva, consertando a calcinha. Qualquer que seja a manipulação, às vezes não é nem uma manipulação da vulva em si, tá se consertando, já tem alguém repreendendo ela, né? Tira a mão daí, cubra a calcinha. Então, vem desde aí. E as crianças pequenas se manipulam não por prazer, não por estímulo sexual, mas se manipulam, porque é uma forma de se conhecer. Os meninos são aceitos de uma forma muito tranquila, estarem todo o tempo, desde pequeno, pegando na cueca, pegando no pinto. Isso, tem as brincadeiras, a gente sabe, né? Quando o menino, ele passa a ficar mais isolado, sozinho, a demorar no banheiro, todo mundo isso brinca. Já mais adiante, né? Mas todo mundo brinca e fala, acha legal essa descoberta, né? O homem, ele pode descobrir a sexualidade dele, mesmo ali desde cedo. Isso. A gente tem isso porque os meninos, eles já nascem pegando, né? No órgão sexual deles. Desde a infância, diferente para as meninas, né? As meninas é o vestido de perna fechada. Não é necessariamente um toque sexual ainda, sim, mas já é repreendido. E precisa ser permitido, porque é o caminhar do processo do conhecer-se nas fases adequadas, sem estímulo hormonal, mas o caminhar daquela educação sexual, daquela menina, daquele autoconhecimento. Mas desde essa primeira fase, quando ainda não é sexual, ela já é repreendida. Sim. Imagina lá adiante, né? Então é importante desde o começo que a gente saiba orientar essas meninas, o que Mila falou. Cuidado com o momento, onde que você vai se... Tá levantando sua roupa, pegando na sua calcinha, botando a mão na sua calcinha, né? Cuidar deste momento, cuidar dessa privacidade para ir dando essa noção para ela de que o corpo dela é íntimo, é dela, sim, é guardado mesmo. E precisa ser respeitado e precisa ter o consentimento dela. Então, assim, eu digo... E o outro ponto é quem mexe nisso. Exatamente. Então, assim, é uma linha tênue, sim, né? Eu falo assim, tem duas meninas, então eu digo assim, é uma linha tênue do que a gente precisa ensinar, que elas precisam aprender, e para que não deixe que nenhum abuso aconteça. Mas aí são as duas informações. Uma é orientar quando e onde ela vai poder se manipular, e a outra é dizer que só ela manipulará aquela região. Que aquela região é alguma coisa que ela vai estar manipulando e descobrindo. E é um só ela que também, quando a gente tá falando ainda de crianças pequenas... tem um cuidador, né? Que tem um cuidador, que tem ali a casa da amiguinha que ela vai, que às vezes a gente tem ali um familiar que vai ajudar na higiene, no banho, né? Na hora do banheiro, de enxugar. Então, assim, eu entendo que é uma linha tênue, mas assim, o que a gente quer deixar aqui, que não pode ser proibido. Sim. Nada e de jeito nenhum. Então, a gente precisa orientar para que elas entendam, até porque se alguém vai fazer algo ruim... Ela precisa reconhecer se algo ruim que tá sendo feito. Sim.
É uma linha tênue, mas que precisa ser dita. Precisa ser E que dita. essas condições sobre o abuso também precisam ser trazidas. Isso. E essas situações excepcionais de apoio de alguém precisam ser muito bem elucidadas para que ela faça o reconhecimento adequado de que é uma ajuda, de que tá tudo dentro do trivial e tá tudo bem. E deixar claro aqui também que os abusos, eles acontecem tanto para as meninas quanto para os meninos, né? Exatamente por conta dessa exploração da sexualidade, que é muito castada para as meninas, a gente fala muito, a gente se preocupa muito com as meninas, mas é importante que seja dito que essa preocupação também existe para os meninos, né? Acho que como quem não assistiu lá o episódio de virgindade, como tem esse rompimento desse ímen, então é que se acontecer com ela muito pequenininha, falar, meu Deus, minha filha não é mais virgem, mas além da virgindade, todos os traumas que podem acontecer, e que da mesma maneira o homem não tem, o menino não tem esse ímen, mas ele também pode ser abusado, isso também é preocupante. A gente viu lá na virgindade que a ruptura desse ímen não define necessariamente a quebra dessa virgindade. Exato. É importante que a gente relembre aqui, para quem não assistiu o outro, acessa nosso canal e acompanhe esse outro episódio. Né? E a gente sabe que tem um impacto ali, além da sociedade, quando a gente pensa em masturbação, mas tem um impacto também da religião, como as religiões lidam com essa masturbação, né? Algumas proíbem que a mulher se masturbem, algumas a gente já lista ali como faz parte, ela não pode se tocar, é sujo, é feio, é proibido. Então, muitas vezes é criado naquela mulher aquele estigma que eu não posso me tocar mesmo. Porque eu acho que, concluindo essa parte, eu acho que é o entendimento de que a gente fala sempre de que a religião e a cultura impactam muito negativamente na sexualidade feminina como um todo. Não apenas no quesito masturbação, que é o que está em questão, mas no despertar dessa sexualidade, no vivenciar integral dessa potência feminina. Mas aí, a gente agora vai falar do benefício. A gente tem diferentes formas de se masturbar, Sim. né? A gente pode usar a mão, brinquedo, as fantasias. Então, isso é importante que a gente diga também, né? Sim. Que a gente não precisa de nada além das nossas próprias mãos. Então, Sim. É importante que a gente se toque mesmo com a mão, que a gente sinta a nossa textura, que a gente se conheça ali anatomicamente, onde tá grandes lábios, pequenos lábios, introito vaginal, né? Então, a gente tem aqui na nossa vulvinha os grandes lábios. O clítoris. Os grandes lábios, por dentro, mais anteriormente, a gente tem... Bota lá na sua câmera. Oi. Aqui. Os grandes lábios pequenos, né? O canal vaginal e o clítoris aqui em cima. Então, é importante que você pegue um espelho, que você se conheça, que você coloque a sua mão, eu brinco, eu falo a vagina, né? A vulva em si e a vagina, ela é limpa, ela não é estéril. Então, higienize as mãos e se toca para se conhecer. Né? Então, pode se conhecer, não precisa de luva para se tocar, é com a sua mão higienizada, no lugar privativo, você, sozinha com você mesma, né? Para sentir a temperatura, a textura, o que é que você gosta. E a partir daquele momento ali, vai se permitindo se tocar, entendendo o que dá prazer. Sim. Né? O que te tá, olha isso aqui, o que é que acontece comigo quando eu toco aqui? Com mais velocidade, com menos velocidade. E a partir daí, eu posso ir lá e introduzir um vibrador, um estimulador clitoriano, porque isso vai me gerar diferentes sensações. Vai ser diferente quando eu estimulo com a mão, vai ser diferente quando eu estimulo com um vibrador menor, maior, com rugosidade, com a textura diferente, ou com um vibrador que seja só clitoriano, né? E a partir daí, quando eu me masturbo, mas eu tô agora escutando um podcast, um texto que me deixa excitada, ou uma música que me lembra alguém. Então, assim, ou quando eu assisto algum vídeo. Então, são diversos estímulos diferentes que eu posso ter para poder ir caminhando nessa masturbação e nesse autoconhecimento. E tudo isso é importante para que a gente tenha uma vida sexual mais saudável. Lembrar isso que você falou agora, dos vídeos, do podcast, da escuta. Porque, assim, às vezes pode ser difícil para algumas mulheres pensarem, assim, que não estão ambientadas com o assunto, se tocar e aquilo não desperta nada. Várias trazem isso, né? Não, eu até tento, eu até procuro me tocar, mas não sinto nada, não me desperta nada, eu prefiro com a parceria. Tudo bem também, preferir com a parceria, mas o autoconhecimento é importante e importante para sua saúde, para seu relaxamento, para sua redução de estresse e para sua sexualidade com a parceria. Mas assim, às vezes a gente precisa, para além do se tocar, essa mulher que não tá treinada, que não tá habituada, que não tem por prática, ela precisa desses estímulos que você trouxe. Isso. Ela precisa pôr no ouvido um fone e escutar um podcast, escutar que às vezes ela traz assim, minha amiga me disse que usava esse vibrador aqui, que era maravilhoso, que era muito bom, eu comprei igual, mas não sinto nada. Né? Porque essa sexualidade é diferente, então a gente não tem uma receita de bolo pra todo mundo, falar esse é o melhor, vai dar prazer em todo mundo. Isso, e esse prazer tá dentro de um contexto, que é o que eu tava falando, assim, eu acho que é ela buscar quais vão ser os estímulos que ela vai associar pra ela estar mais vinculada, com a libido mais
fomentada, mais aguçada, para que ela tenha uma melhor resposta, inclusive com a masturbação. Não é necessariamente colocou o dedo e se tocou assim para todo mundo, de cara, de começo. Já sentir prazer. Já sentir prazer e já ter um orgasmo em 1 minuto. É importante que você busque a sua forma de excitar-se, para que você esteja excitada, esteja estimulada, e que aquela sua brincadeirinha ali de autotoque seja proveitosa. E a gente, nós mulheres, somos muito auditivas. Então é por isso que a gente coloca aqui um conto erótico, uma historinha, uma fala de alguém, sei lá, qualquer coisa que lhe desperte. Às vezes também uma coisa visual de assistir alguma cena, mas o que você entender que é positivo para você, para despertar o seu desejo e manter-se mais conectada com aquele momento ali que é só seu. Então também é entender que precisa estimular isso para além do toque, pelo menos de início, muitas vezes, Sim. né? Para que aquele momento se torne mais gostoso. Entendendo que ali tem muito de benefício, né? Quando você tem essa prática. Então, assim, quando a gente aprende a se masturbar, a gente melhora a irrigação sanguínea local, melhora a lubrificação vaginal, Assoalho pélvico, né? Melhora o assoalho pélvico. Então, essa consciência, ter consciência dessa musculatura que fica ali pra dentro desse canal vaginal, né? Tudo isso. Então, quando eu me masturbo, que eu conheço, que eu sinto o meu músculo, que eu sinto aquela contração muscular, eu consigo identificar aquela região. Então, sem dúvida, isso melhora. E aí eu consigo, muitas vezes até mulheres que não conseguiam atingir o orgasmo com o sexo na parceria, Sim. Após se masturbar, ela consegue chegar ao orgasmo, porque agora ela se conhece, porque agora ela sabe a velocidade, a pressão que ela gosta. Ela sabe conduzir aquilo. Ela sabe conduzir, ela sabe... E principalmente quando você tem liberdade pra falar pro parceiro, ó, pegue aqui, pegue assado, aperte, pegue lá longe, pegue leve, vá devagar. Então você consegue conduzir, mas você só descobre e sabe como gosta se você tem um momento seu, sozinho. Sim. Né? Acho que outro ponto que algumas pacientes trazem também são os mitos, né, sobre os sex toys, sobre os vibradores, principalmente. Porque algumas perguntas, quando a gente indica, que a gente passa, que a gente pede, solicita, compra, que eles ficam... mas será que não vai viciar? Será que eu não vou ter prazer? Eu acho que porque eu me masturbei de manhã, meu marido vai chegar à noite e eu não vou ter vontade de ter relação sexual. Então, não, a masturbação, ela não substitui, né? O cérebro, ele responde ali uma resposta positiva. Então, se de manhã eu já pensei em sexo, eu já me masturbei... há uma chance muito maior da noite eu estar mais disponível. Sim. Porque foi algo bom, foi algo que me deu prazer. Se eu como ali um brigadeiro gostoso, uma torta de chocolate, mais tarde eu já tô ali pensando nela de novo. E a mesma coisa acontece. Porque aí vale lembrar para elas o que a gente falou lá no episódio do desejo, né? Que a cadeia do desejo, ela é circular. Ela vai se retroalimentando. Então, se você tem uma satisfação aqui, orgástica, bacana, você já vai estar com a sua propensão de desejo para a próxima relação. O que melhor pode estimular e plantar a sementinha da próxima relação é uma relação de satisfação. Sim. E isso é circular. Se a gente segue se estimulando, não tem essa coisa, eu fiz, agora não vou querer fazer mais. Sexualidade é uma coisa e uma vida sexual satisfatória é algo que fomenta mais. Sempre quando você tem prazer, satisfação naquele momento, aquilo vai querer que você tenha mais. Então, não invalide o seu momento pelo momento com a parceria, porque isso só vai estar ajudando você a desejar repetir a sensação, a desejar buscar outras sensações com a parceria, e isso vai ser sempre positivo, porque o sexo, ele gera uma resposta de feedback positivo. Então, a gente não precisa ter esse medo desse uso desse vibrador, entendendo que é importante a gente deixar, quando a gente tá sozinha com a gente mesmo, na masturbação, né, que a gente vai atingir o orgasmo mais rápido. Sim, com o vibrador, né? Então, às vezes, a gente usa o vibrador, por exemplo, o vibrador clitoriano, que a gente tá... O estímulo, ele é muito rápido. A sucção de clitóris em 1 minuto, muito rápido você vai atingir o orgasmo. O dedo lá da parceria não vai conseguir fazer essa vibração com essa mesma capacidade. Então, assim, não tem problema nenhum da gente usar, a gente só não pode ficar naquela expectativa que aconteça na mesma velocidade. E talvez pensar em se estimular de formas diferentes ao longo da vida e da jornada, porque para não fazer toda vez o mesmo estímulo, aquele clitóris ou aquela vagina. Se você usa toda vez um sugador de clitóris, você alcança o orgasmo muito rápido. E aí você acaba que vai ter, talvez, vai criar mentalmente ali aquela expectativa para uma outra relação. É importante que você também consiga caminhos diferentes para sua satisfação, para você não sensibilizar só naquele formato, daquele modelo. Então, você alternar os seus toys, você alternar os seus tipos de estímulo, você alternar isso para parceria é importante, porque os tempos de resposta serão diferentes. A gente sabe que a mulher, na masturbação, vai ter o orgasmo mais rápido do que ela terá com a parceria. Mas isso não invalida nem torna o orgasmo com a parceria
pior ou desnecessário. Só que a gente precisa viver aquele outro momento e viver achando ótimo, porque a gente tem todo aquele tempo a mais de cuidado, de estímulo, de prazer, de preliminar. Então tá tudo bem. Só não carregue a expectativa daqui pra lá e nem confunda as coisas pra não ter também o que às vezes acontece, que é o ciúminho do brinquedinho, né? Isso, a parceria às vezes tem um despeito, um ciúme do brinquedo, porque o brinquedo é super eficiente, é verdade. Mas não é necessariamente o que a gente quer. Porque deixar aqui também que masturbação não é coisa de adolescente, né? Então a gente tá falando. Exatamente. Então, assim, gente, mas se masturbar é pra vida. Não é coisa de adolescente que ela fala, não é coisa exclusiva do adolescente. Isso, não é coisa só de adolescente, exclusivo, não é só naquele início ali da minha vida sexual, ou só porque eu não tenho parceiro e aí eu me masturbo, né? Às vezes a gente escuta, não, ela é solteira e por isso que ela se masturba. Não, isso é importante pra vida de casal também. Para o empoderamento daquela sexualidade por inteiro, que vai refletir na sexualidade com a parceria. O brinquedo pode fazer parte do seu momento sozinha, o brinquedo pode fazer parte do seu momento com a parceria. Ele pode somar e favorecer o seu orgasmo dentro da relação com a parceria. Mas aí eu falava do ciúme. O ciúme vai existir por alguns, os mais machistas, os menos informados, os mais ciumentos, sei lá quem é o perfil que vai ter ciúme. Mas a gente precisa também desconstruir isso. Porque, assim, não é substituto. Ninguém não quer a relação com a parceria porque tem um toy. Porque já usou o toy, porque pode se satisfazer com o toy. Isso não é a verdade. Uma parceria que é boa e que existe uma cadeia de desejo bem estimulada para daqueles dois, um com o outro, isso vai continuar existindo e o toy é um plus. É um plus porque ela fica melhor ela mesma, e ela melhora ela mesma, ela vem melhor para a parceria. E é um plus dentro da relação a dois, quando ela pode chegar mais longe, caminhar mais. Mas isso não invalidou nem deixou de ser prazeroso a interface com o outro, o estímulo do outro, tudo isso. Só lembrar essa coisa do tempo. O tempo de satisfação vai ser diferente, mas isso é legal também. Né? Talvez o tamanho desse orgasmo, a intensidade desse orgasmo também seja maior mediante muito mais estímulo do que quando você tem uma conquista mais rápida com o vibrador. Então, vamos ter calma e vivenciar cada coisa no seu momento oportuno, né? Sim. E aí? Mas acho que deixamos aqui, né, boas dicas, boas orientações sobre masturbação, sobre mais um ponto aí de tabu na sexualidade feminina que precisa ser explorado, porque masturbação só vai acrescentar nesse empoderamento feminino. E na sua liberdade sexual. Nessa liberdade sexual. É isso. Culpas e medos que fiquem pra trás. Exato. Até o próximo episódio. Até.